Você já deve ter se perguntado sobre por que de optar por inovação fechada, que é feita da porta para dentro de uma corporação, e a inovação aberta, que é quando uma empresa se abre de fato para trabalhar seus rumos futuros de forma colaborativa com outros players de mercado. A gente mesmo tem diversos conteúdos sobre o tema aqui no canal e eles vão aparecer em cima aqui ao longo do nosso vídeo de hoje. Mas, apesar de parecer uma receita de bolo, onde se usa um passo a passo para conquistar o resultado final, no caso da inovação é diferente. Primeiro, que não existe uma resposta certa, afinal, o formato não é melhor que o outro ou pior que o outro, são apenas diferentes. Segundo, que cada empresa tem a sua maneira de alcançar o objetivo da inovação e todas fazem o que você aqui faz com a gente, que é consumir conteúdo, fazer benchmark com experiências distintas para entender como que essa realidade pode se adaptar à sua realidade. Não é verdade? Porque, no final, esse material todo serve de forma extremamente estratégica para que você construa a sua trajetória na inovação. Mas a inovação aberta é nossa expertise aqui no Cubo. A gente está o tempo todo fazendo esse processo. Por isso, a gente gosta de trazer visões e experiências diferentes para você ver o que não é possível, mas sim, ter parceiros certos é fundamental nessa jornada. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Cubo Comunidade que, pensando em toda essa diversificação de experiências, traz nessa edição de hoje uma empresa de um setor muito diferente da realidade da maioria de vocês, aposto. E quem vem conversar com a gente agora é o André Porto, do time de Estratégia e Inovação da Wilson Sons, corporate ativíssima aqui da nossa comunidade e, para quem não conhece, atua no universo marítimo e portuário. André, seja muito bem-vinda, obrigada por vir compartilhar aqui toda a sua experiência na Wilson Sons e aqui com a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, e saudações aí a todo mundo que está assistindo também. Maravilha, André, muito obrigada. Vamos começar então com o pitch da Wilson, André. Conta para o pessoal entender mais sobre a empresa e todo o potencial que a gente está falando e vai conversar aqui hoje. Ok, o grupo Wilson Sons é um grupo de 9 empresas que atua na área marítimo e portuária. Então, a gente está falando de empresas que têm terminais de container, que operam dentro dos portos públicos no Brasil. A gente está falando de frota de embarcações, como rebocadores, como PSVs, que são as embarcações de apoio ao óleo e gás. A gente está falando de operações de agenciamento marítimo, logística e outras operações relacionadas ao comércio exterior também. É uma empresa que tem mais de 180 anos no mercado, né, o que é uma coisa da qual a gente se orgulha muito, e ao longo dessa trajetória vem se transformando, vem fazendo coisas diferentes, mas sempre no métier onde começou, que é o marítimo portuário. Muito bom. E, na verdade, para mim fica claro, né, que a Wilson desenvolve sua inovação desde sempre. Igual você falou, uma empresa centenária, né? E ela não se manteve tanto tempo relevante no mercado, competitiva, entregando valor, se não buscasse o tempo todo, constantemente, a sua transformação. Isso vocês fazem muito bem, né? Quando vocês chegaram aqui no Cubo com a gente sentiu isso muito facilmente. Seja por um caminho ou por outro, e a gente sabe que os tempos mudam e as soluções mudam também. E é uma grande referência aqui para a gente nesse sentido, pessoal. Isso aí a gente não tem sombra de dúvidas. Indo em linha até com o que eu falei aqui na nossa abertura de hoje, conta para a gente, André, a visão de vocês sobre a inovação aberta. Como que ela acontece dentro da Wilson? Bom, a gente começou, já tem 1 ano e meio, 2, a fazer inovação aberta. A gente meio que pulou na piscina, né, através do cubo. Então, ao invés de sentir como é que está a água, pegar um pouquinho para ver, a gente pulou e começou a fazer, junto com as jornadas do cubo e o processo contínuo de inovação aberta do cubo, esse processo. E, desde então, a gente vem evoluindo e vem trabalhando isso internamente. Como que isso funciona hoje aqui? Então, como eu expliquei, né, nós temos 9 unidades de negócio. Cada unidade dessa tem uma equipe, né, um time que cuida dos desafios e da resolução dos desafios, das POCs, etc., cada um no seu negócio.
Então, hoje a gente tem um ninja por negócio e tem alguns ninjas também em áreas corporativas, e a gente tem um ponto focal, que é uma pessoa mais sênior, que funciona como ponto focal de inovação, para também ajudar nos projetos, garantir que os projetos estão em linha com o que precisa resolver de dor e com os impactos também que os projetos precisam usar. Tem um time de inovação que está tentando fazer o push disso para o negócio todo, mas é uma operação bem descentralizada, né? Como tem operação no Brasil inteiro, nem teria como ser diferente. E a gente tem, através do post dos desafios, a gente tem tido soluções pelas startups, e aí a gente começa o processo, né, de conversar com a startup, verificar se ela tem mesmo soluções factíveis, fazer conta, né, se isso vai dar ganho ou não, até o momento de aplicar essas soluções. Muito bom, você contou muito de forma prática ali, né, como que a inovação aberta vai permeando ali dentro da Wilson Sons. E realmente, se a inovação aberta é feita de maneira certa, sistematizada, sem dúvidas, é um caminho bem mais rápido para isso. E tem vários motivos para isso acontecer, né, André? Vai desde a opção de inovar com startups, até custo, formato. Conta um pouquinho para a gente desse processo, dessas vantagens. Bom, a gente tem visto, né, percebido grandes ganhos em lidar com as startups, em lidar com inovação e procurar aplicar. Além dos que são mais financeiros, né, as startups em geral têm soluções mais baratas, né, para problemas que você pode até achar empresas de tecnologia maiores, mas que vão ser mais caras e talvez vão levar mais tempo, né, para aplicar certas coisas. Então, a startup é mais barata, a startup é mais rápida, a startup é mais flexível em desenvolver coisas que não tem exatamente no mercado. Então, pelo lado prático, vamos dizer assim, financeiro, tem essas vantagens que a gente tem visto. E tem o lado cultural também, né, que a empresa está ganhando muito em lidar com esses founders, com esses profissionais que estão nas startups, no sentido de ter outro mindset, de ter outra visão sobre como resolver esses problemas, como aplicar essas soluções, como fazer negócios, e acho que a gente está colhendo também muito resultado cultural e não só os financeiros com essas startups. E é um ótimo ponto que você falou, né? Quando a gente tem contato com a inovação aberta, a gente vai buscando um processo, além de alcançar aquilo, a gente acaba encontrando outras oportunidades também, né? Outros formatos. E aí, a partir do momento que vocês observaram essa estratégia de inovação aberta, o que mudou para a corporação? O que foi diferente, trouxe benefícios para vocês? Acho que você já até comentou, né, André, um pouquinho. Acho que essa parte cultural é isso, né? Então, detalhando um pouco mais, aprofundando um pouco mais isso, né? Os tempos de resposta que a startup precisa são outros, né? Então, isso começa a mudar o mindset do pessoal, a parte de contratação, exigências, burocracia, etc. Tudo isso acaba mudando. Uma coisa que eu vejo também nesse processo é que aquela questão da gente, às vezes, ser muito perfeccionista, muito planejado, assim, excessivamente, para a gente fazer os projetos, para a gente aplicar soluções. A startup vem com outra cabeça, ela vem com a cabeça de tentar fazer o mínimo viável para cada coisa e testar, né, aquilo antes de você setar um projeto maior, de você ter alguma coisa mais parruda, assim, mais no longo prazo, o que gera ganhos muito interessantes também, e aí você começa a ver o pessoal internamente aplicando esse mindset, aplicando essas metodologias também para várias outras coisas, o que eu acho que tem um super ganho. Que mais? Assim, a gente envolvendo com o ecossistema, a gente está vendo também muita questão de sustentabilidade sendo falada, e é um ponto que a gente está conseguindo agregar também. Então, a parte de ESG, né, a parte de sustentabilidade ambiental, a parte social, também a gente está conseguindo enxergar mais a relevância, né, nas discussões desses temas e agregando isso à parte de segurança do trabalho
e a parte das comunidades que se envolvem também nas operações portuárias, onde a Wilson está, que são pontos que a Wilson já trabalha há muitos anos. É muito bom, você trouxe... A gente sabe que a Wilson é referência, né, em segurança, e não só isso, você trouxe dicas incríveis aqui para começar para ontem. Inclusive, quem está assistindo a gente aqui já pode pegar as dicas do André como um baita aprendizado. E usando vocês também como exemplo, à medida que vocês entraram aqui, o aprendizado é tremendo, né? A gente brinca que é mais intenso que o MBA ali na parte prática, pessoal, de cada pessoa que vem aqui e se envolve com o ecossistema. E outro dia a gente teve a oportunidade de conversar, né, André? E você trouxe uma visão extra super relevante sobre a agenda social e sustentabilidade, que você tocou aqui também, tanto de talentos, cultura de negócios, que queria trazer, inclusive, para o nosso papo aqui, que considero quase que uma tese de tão relevante que é todos esses atributos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desses pontos. Eu acho que o ponto do talento é um ponto que eu não comentei, né? A gente está vendo aí muitas empresas se preocupando, e nós também, com a retenção, não é? De talentos, pessoas, em geral, mais jovens, mas não necessariamente, que têm buscado outras coisas que não salário, que não estabilidade, e têm buscado trabalhar em empresas que estão na vanguarda de inovação, empresas que têm um outro approach, em termos de relação de trabalho, em termos de localidade. Então, eu acho que além, né, da questão de sustentabilidade, da questão da agenda social, tem a questão dos talentos também, que todo mundo que está saindo da faculdade ou que está ingressando no mercado de trabalho por outras formas está buscando empresas inovadoras. E não só no discurso, né, empresas que realmente estão se relacionando com startups, estão aplicando outros mindsets, outros tipos de relação. Isso é muito importante também. Sim, é muito importante falar isso, né? A inovação, ela não tem o objetivo não só de trazer uma inovação disruptiva ou uma inovação para o negócio, para o core, para a eficiência, mas como é que a gente dá abertura para essas outras pessoas, para essas mentes brilhantes. E é por isso também que a gente adora ter por perto mentes assim como o André, assim como os outros focal points, todos os talentos que estão aqui, empreendedores, é por isso que a gente busca sempre estar aqui no Cubo. E aí, André, se puder tocar um pouquinho mais nesse ponto e explorar aqui com a gente? Tem essa questão também da inovação no mercado corporativo, né, do corporate venture. Então, além dessas coisas todas que a gente comentou, tem um outro ponto muito interessante, que é o tal do FOMO, né, Fear of Missing Out, que o pessoal tem ingressado, às vezes, nessa agenda por conta disso, né, que você vê outras empresas atuando com startups, criando startups dentro de casa, fazendo venture capital corporativo, e aí tem muita gente sendo atraída por isso, né? E acho que é um ponto muito positivo, porque você acaba trazendo mais gente para colaborar, você acaba tendo mais facilidade de conversar com as outras empresas, e acaba todo mundo vindo para essa nova economia, né, que a gente chama, que é a economia mais voltada para a colaboração, que é a economia mais voltada para empresas pequenas, especialistas, que resolvem coisas de maneira mais ágil, mais flexível. Sim, muito bom. É um termo que a gente escuta bastante, né? Excelente o que você falou. E é bem por aí mesmo. Mas não se impressione, pessoal, nesse sentido, né? Pega leve, porque há um excesso de informação hoje em dia. A gente recebe um turbilhão por todos os lados. E é por isso que o JOMO, que é o Joy of Meeting Out, também virou uma prática super importante, né, Ali? Não chega a ser, inclusive, o oposto do FOMO, que o André citou aqui, mas é a decisão consciente de se afastar um pouco de tudo para não dar um pane aí na máquina. A gente fala que aqui a gente já comentou, inclusive, em outros vídeos, que a inovação precisa de calma. Então, qual que é o meu foco, qual que é a minha estratégia para a gente ter consciência e conseguir gerar os resultados com qualidade? E é o equilíbrio dos dois, nada mais é do que uma construção de maturidade, certo, André? Que por falar em maturidade, como que vocês observam o desenvolvimento das grandes empresas no processo de Open Innovation? André, como que você tem observado isso, inclusive?
Então, tem esse processo das empresas virem porque não querem perder ou porque enxergam, né, uma via, né, o pessoal que está dentro ali das empresas tentando crescer, enxerga a via assim, a inovação está em voga, vamos para lá. E aí a gente vê muita gente fazendo espuma, vamos dizer assim, né, fazendo barulho, mas não exatamente obtendo resultados concretos. Mas quando a pessoa vem para junto de ecossistemas, né, como o nosso, e começa a enxergar assim, olha, cada projeto desse de inovação aberta pode dar um ganho expressivo. O último aqui na Wilson Sons que a gente fez a conta, o ganho anual é para mais de R$ 1 milhão, né, o que é significativo para uma contratação simples de startup. Então, eu vejo assim, que a maturidade das empresas, ela vem, né, ela passa por essa questão mais do que está na moda, do que está em voga, para coisas assim assertivas. Ok, eu preciso melhorar o meu core business, que tecnologias existem, o que eu estou buscando, né? Manejar bem esses desafios que a gente tanto fala, buscar essas dores de negócio que a gente tanto fala, para daí os ganhos começarem a ser expressivos, né? Para daí as empresas começarem a querer investir em startups, comprar startups 100% para agregar esses negócios. E eu tenho visto isso acontecer muito, inclusive no nosso setor, mundo afora, isso está acontecendo muito. Sim, e até aproveitando isso que você falou, olhando para as histórias que já passaram aqui, inclusive pelo Cubo Comunidade, são várias histórias diferentes de como eu cheguei até a inovação, né? Como é que eu consegui, inclusive, tatear e praticar, e hoje, inclusive, ter maturidade na inovação, e são diversos motivos. Então, antes, tem casos, né, que não sabia como fazer, não sei como fazer, mas eu vou me jogar lá no meio desse processo para aprender como faz. Alguns vinham com foco muito de eficiência e conseguiu mexer no core, outras vinham muito por exposição, no sentido de como que eu tenho acesso a todo esse ecossistema, e hoje também conseguiu avançar bastante. Então, nem é um pré-julgamento de como você dá o seu primeiro pontapé, mas aí, de fato, está aberto, né? O que esse ecossistema de inovação aberta consegue me trazer e consegue me gerar de resultado. Perfeito, André, a sua colocação faz todo sentido que seja assim mesmo, né? É um processo, de fato. Inovar, ainda mais nos moldes de hoje em dia, não acontece do dia para a noite, como é toda educação que se preze, né? Precisa ali de um tempo, precisa de repetição. E aí, e você? Como que você se atualiza no mercado, André? Tem alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente? Tem algum conteúdo, seja artigo, livro, podcast, algum guru aí que a gente deve seguir? E o que você acompanha que pode fazer sentido para compartilhar aqui com a gente também? Olha, a dica que eu costumo dar em relação a isso é all about ecosystem, né? Você precisa estar nos ecossistemas, você precisa estar com as pessoas que estão fazendo isso. Então, se está dentro de uma corporate, como eu estou, lance, né, a sua empresa em um ecossistema, comece a trocar, comece a fazer benchmark, tem muita gente à disposição para conversar, para trocar, e aí acho que vai pegando esse fio da meada, né? Em termos do que ler, de como se atualizar. Eu gosto muito do Medium, né? Eu assino o Daily Digest e tô vendo sempre os artigos que são postados lá, tem muita coisa boa. Para quem está começando, eu costumo também dar essa dica. Comece pelo Organizações Exponenciais, que é um livro para você começar, que dá uma visão ampla, assim, tá bom, mas o que essas empresas estão fazendo, quais são as características delas que realmente gera ganhos e isso muda o jogo, né? Muda o modelo de se fazer negócio. É um bom start para começar. Mas, sobretudo, esteja com as pessoas que estão fazendo isso, converse muito com empreendedores, isso vai engrandecer muito, vai aproveitar muito o seu tempo e com certeza vai lançar aí você em outras coisas aí que você não está pensando agora. Ótimos pontos, ótimas dicas. E adorei a frase, né? Exatamente isso. Interaja com o ecossistema. Vai lá fora ver o que está acontecendo.
Pessoal, pegaram todas as dicas, só dica legal, tanto de comportamento, de movimento, quanto de livros, conteúdo, dicas do início ao fim, né, André? E para você que quer conhecer mais sobre a Wilson Sons, o site dele está aqui na descrição. Vai lá e se você é uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, acesse o nosso site cubo.network/startups e aplique a sua solução. Nosso processo acontece o ano inteiro e a gente espera pela aplicação de vocês. André, queria agradecer muito pelo nosso papo. Obrigada por compartilhar e participar aqui do Cubo Comunidade. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar com vocês e a gente segue à disposição e segue trabalhando junto nisso tudo. Maravilha, com certeza. Você é sempre bem-vindo e a gente espera você de volta aqui. Obrigada, André. Obrigado. Tchau, tchau. E você, pessoal, já sabe, tem dúvida, quer saber mais sobre inovação, manda aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Combinado? Te espero no próximo Cubo Comunidade. Beijo, tchau, tchau.